Oi, eu sou Ana Luísa e vou explicar um pouquinho sobre o meu trabalho. A minha discussão é: falamos português ou brasileiro? Português, que é a língua do nosso colonizador, e brasileiro é a língua que nós formamos no nosso processo de colonização como identidade cultural. Primeiro, para a gente pensar que a gente tem uma língua brasileira, a gente tem que discutir que essa língua brasileira ela é uma língua descendente de um processo de escravidão aqui no Brasil. E, obviamente, há uma resistência de se estudar ou se discutir a língua brasileira, porque a gente tem que pensar na nossa história e que não é uma história bela, se assim podemos dizer. Então, quando eu digo que a gente tem que rememorar a história para uma escola antirracista, olhar para o passado para que não se repitam essas ações no presente. Então, quando a gente olha nosso processo de escravidão, nosso processo de colonização, isso tem que ser discutido dentro das escolas para que a gente consiga mitigar, diminuir o racismo brasileiro. E a língua é um desses caminhos, porque a partir do momento que se entende que a gente fala uma língua brasileira e que não é uma língua europeia, que é o caso da língua portuguesa, esse racismo ele pode ser mitigado, né? Eu acho que quando o falante se reconhece linguisticamente falando como um descendente africano, ele pode diminuir o seu preconceito diante da cultura afro e que está aqui no Brasil fortemente. Primeiro, o meu objeto de estudo é o português brasileiro dos professores de ensinos Fundamental 2 e Médio do Instituto de Educação Santo Antônio. Eu trabalho nessa escola já há 10 anos, então é uma escola que eu tenho familiaridade, eu tenho acesso, já fui coordenadora de área de língua portuguesa na escola, então eu tenho uma abertura com os professores, por isso que a escola foi escolhida. E quando eu falo do ensino do português brasileiro, eu não afirmo ainda categoricamente que nós falamos brasileiro, porque isso não é um consenso ainda entre os linguistas. Ainda há um debate entre português do Brasil e português de Portugal, embora eu ache que a gente tenha já hoje um português que não é de fato português, a gente fala a língua brasileira. Mas, nesse momento, eu quero muito mais discutir o processo de formação dessa língua e como que ela foi influenciada e como esse processo pode influenciar daqui para frente dentro da educação brasileira, sobretudo na escola onde eu trabalho. A minha hipótese, aliás, as hipóteses, a primeira é o ensino da língua portuguesa como ferramenta para mitigar o racismo na sociedade. E aí eu falo do ensino da língua portuguesa na disciplina, com as bases curriculares do Brasil. Então, essa disciplina ser discutida em sala de aula, ser trabalhada então com textos afros e a cultura e a consciência linguística, o processo de formação mesmo da língua portuguesa dentro do Brasil, até porque isso é cobrado no Enem, então mesmo que ainda não tão incisivo, mas é cobrado. E segundo, a consciência linguística do professor que leva o aluno a uma crítica histórica. Então, os nossos alunos, eles só entendem que a gente fala português porque nós fomos colonizados por Portugal, logo nós falamos a língua portuguesa. E não é bem assim, até porque nós somos um país miscigenado, e se a gente olhar a nossa história, correr a nossa história, a gente vai entender que a nossa língua está longe de ser a língua europeia. Muitas vezes a gente tem até que traduzir português de Portugal para o Brasil ou Brasil para Portugal, porque nós estamos muito distantes. A primeira coisa que a gente tem que discutir é a Lei 10.639 de 2003, e essa lei ela obriga as escolas a fazerem o ensino de história e cultura afro. No Instituto de Educação Santo Antônio, que é na escola onde eu trabalho, isso não é real, não acontece. Embora isso esteja na BNCC, se coloque no plano da escola anual, no PPP, no projeto pedagógico da escola, mas ainda assim não é de verdade, não é implementado. Então, o professor até faz um projeto
às vezes um professor de história, um professor de sociologia, de filosofia, mas não é de fato trabalhado diariamente isso na escola. Quando a gente faz o ensino de língua portuguesa, a gente ainda faz o ensino de língua portuguesa gramatical e europeu. E a língua afro fica de lado. A gente deixa essa cultura de lado. A gente tem que pensar no resgate da luta dos pretos e seus impactos na formação da sociedade brasileira. Quando a lei foi criada, ela foi criada justamente por isso, para que o povo brasileiro entenda que ele é um povo miscigenado e que ele não é descendente de um povo europeu. Que ele é marcado pela história e formado por mãos pretas. Então, esse resgate da luta desse povo, desses escravos, esse resgate ele tem que acontecer. E ele tem que ser, tem que acontecer e ele tem que ser feito dentro das escolas. Não tem outro caminho, porque é a escola que vai formar a sociedade. O ensino da cultura afro, principalmente nas disciplinas de arte, literatura, história e língua. Então, quando a gente pensa no ensino diária, da arte, da literatura, da história, a gente faz um caminhar, a gente faz uma construção linear para o aluno. Isso aqui, hoje, a gente quando pensa no samba, onde começou, qual foi o caminho que a sociedade percorreu até chegar lá. Na literatura, quando a gente lê um autor clássico como Castro Alves, até o próprio Machado de Assis, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que era um preto, mas muitas vezes foi desenhado como branco. O porquê disso, esse resgate? A história, que a gente está sempre vangloriando pessoas brancas. Se a gente vai contar a história da independência do Brasil, a gente sempre traz as personagens brancas, mas nunca as personagens pretas. E a língua, a gente também sempre dá o privilégio à língua materna como se fosse a língua europeia e não a língua africana que veio junto com os povos escravizados. Então, há o que se discutir a partir daí. O português brasileiro, aliás, português ou brasileiro. Então, a gente tem o processo de formação do português no Brasil, que vem com a chegada dos portugueses no século XVI, depois a chegada dos povos escravizados, e assim a gente forma a língua geral no Brasil, que é o português com as línguas indígenas e o português de Portugal. Ainda nas escolas, a gente insiste com livros didáticos europeizados, a gente ainda trabalha com uma gramática lusitana, e aí a BNCC não é o que tem de acordo com a realidade brasileira. Né? Se a gente tem uma sociedade hoje pautada na africanidade, então aquilo que a base curricular propõe está muito distante da realidade. E aí, se a gente se afasta dessa língua branca, a gente está, na verdade, descolonizando a nossa língua. A gente está mostrando que a nossa língua ela é um registro nacional, é um resgate de um produto nacional. Então, muitas vezes a gente vê essa língua como língua do povo, como subcultura, e isso é uma cultura, é um pensamento racista, na verdade. Então, quando a gente fala de uma escola antirracista, é mostrar que essa cultura que veio com o povo preto não é uma subcultura, não é uma sublíngua. É, de fato, resgatar isso dentro das escolas. E aí, o Faraco, que é um autor, um historiador da língua brasileira, ele diz que a língua é, na verdade, a construção imaginária em que mesclam fatos linguísticos, históricos, políticos, sociais e culturais. E é isso que a lei fomenta e assegura, embora as escolas não cumpram. E aí, para poder conseguir fazer os professores entenderem isso, nada melhor que um processo de formação continuada. Então, esses professores precisam ter conhecimento da língua, precisa abrir esse debate, ele precisa entender qual foi o processo de construção da língua de fato e levar isso para a sala de aula. E aí o método que eu vou utilizar vai ser pesquisação. Então, eu vou fazer formulários, pesquisas, entrevistas que os professores vão fazer.
antes de oficinas, depois a gente vai ter oficinas para discutir, e ao final dessas oficinas eu vou passar novos formulários para entender se os professores mudaram a sua visão de mundo, a sua visão de ensino e como trabalhar com os alunos em sala de aula, e assim a gente ter uma educação antirracista.